agradeço por esse grande momento de poder falar da palavra, esse alimento maravilhoso para nossas almas, com a saudação, com a paz do Senhor. O Espírito Santo me instruiu para que eu falasse um pouco sobre conselho. Eu quero ler aqui em 1 Samuel, no capítulo 25, o versículo 33 e o 34. É bendito o teu conselho, e bendita tu, que hoje me estorvaste, de vir com sangue, e de que a minha mão me salvasse. Porque, na verdade, vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu de que te fizesse mal, e que se tu não apressasse e me não vieras ao encontro, não ficaria Nabal até a luz da manhã, nem mesmo um menino. Irmãos, é uma bênção muito grande quando nós aceitamos o conselho. E muitas vezes o conselho chega numa hora que, se não chegasse naquele momento, grande seria o estrago. E aqui nós vemos a atitude de Abigail, mediante uma situação tão difícil que ela estava vivendo, quando Davi procurou para ele e para os seus soldados, que estavam com muita fome, enviando um mensageiro à casa de Nabal, para que desse alimento, para que ele e seus soldados pudessem alimentar. Mas nós sabemos, irmão, que a palavra, ela nos faz compreender que Nabal era um homem muito ruim, e ele negou o auxílio para Davi e seus soldados, que estavam com muita fome, sendo que lá numa situação bem atrás, Davi beneficiou muito Nabal também, mas Nabal, sendo um homem ruim, ele negou o auxílio. Mas quando chegou ao conhecimento de Davi, o que na atitude de Nabal, Davi se enfureceu muito, aleluia, mas mandou um recado que Davi ia se vingar. Mas quando os servos lá da casa de Nabal ouviu o que Davi ia fazer, ele procurou a Abigail. Ele não procurou o Nabal, ele procurou ela porque sabia que ela era atenciosa e que ela ia acudir àquela necessidade. Mas naquele momento que a esposa de Nabal, Abigail, ficou sabendo dessa situação, ela se apressou. E era época de banquete na casa de Nabal. Ela juntou aqueles alimentos, ela preparou figo, ela preparou passas, e chamou um dos seus empregados e correu ao encontro de Davi. Aleluia. Irmãos, e nós sabemos que ela tomou uma atitude no lugar do seu marido, para salvar a sua casa, e também para salvar Davi de não cometer um grande erro, um grande derramamento de sangue. E ela chegou com mansidão, com humildade, e ela se prostrou diante de Davi, dizendo: perdoa a transgressão da tua serva. Olha o que eu trouxe, aqui está o presente que eu trouxe, que era o mantimento para que Davi e todos os seus soldados se alimentassem. Irmãos, e quando ela deu o conselho para ele que não fizesse aquilo, porque ele ia derramar sangue, e ela sabia que Davi era o ungido do Senhor, ainda que ele ainda não estava governando ali como rei, mas ela sabia que ele era o rei do Senhor. E ela aconselhou Davi que não praticasse o que estava no coração dele.
E a palavra de Deus disse, irmã, que Davi aceitou o conselho. E ele disse, bendito o teu conselho, aleluia, que hoje me estorvaste de vir com sangue e de que a minha mão me salvasse. Irmãos, ele agradeceu. Ele falou, é bendito o teu conselho. Irmãos, e eu estava meditando, como é bom apressar com o conselho, porque se ela demorasse, irmãos, ia ser um derramamento de sangue muito grande, porque Davi ia exterminar com a casa de Nabal, todos iam morrer, até os meninos. Ele disse que nem meninos ficaria. E ele falou para ela, você apressou, aleluia. E muitas vezes, irmão, nós temos um conselho e nós ficamos, amanhã eu falo, depois da manhã eu falo, outro dia eu falo. E muitas vezes o conselho tem que ser apressado. E muitas vezes eu tenho que rumar uma estratégia para dar um conselho. Porque muitas vezes você fica assim, será que vai receber? Será que eu posso estar lá? Puxa, fulano tem uma posição, aquela irmã tem uma posição maior do que a minha, aquele irmão tem uma posição mais elevada que a minha, mas se o Senhor deu a estratégia, se o Senhor está mandando, é necessário que eu me apresse para o conselho, porque o conselho muitas vezes nos livra da morte, nos guarda da queda e nos guarda até de desviarmos do caminho do Senhor. Graças a Deus. Irmãos, eu já testifiquei umas vezes de conselhos que eu dei para o meu marido e ele não ouviu o conselho. E resultado, irmãos, e quando o conselho é dado para um chefe ou para um líder, e quando não houve o conselho, um barco, acontece muita coisa dentro de um barco. Como acontece também muita coisa num departamento, como acontece muitas vezes com uma igreja, quando não se ouve o conselho. E nós sabemos, irmãos, que o conselho ele vem de muitas maneiras. O conselho, ele pode vir para mim mediante a palavra, como ele pode vir também através da voz do Espírito Santo, o próprio Deus falando, como também Deus tem o instrumento para vir, para chegar até a mim e trazer o conselho. E muitas vezes o conselho sai de uma boca que nós nem imaginamos, mas o Senhor tem o instrumento para o conselho. Aleluia. E eu estava meditando no conselho em Provérbios 31, quando a mãe de Lemuel, o rei, ela deu um conselho para ele muito maravilhoso, que eu meditei muito nesse conselho. Palavra do rei Lemuel e profecia que lhe ensinou sua mãe. Como, filho meu, como, ó filho do meu ventre, e como, ó filho das minhas promessas, não dê às mulheres a tua força, nem os teus caminhos no que destrói os reis. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam, esqueçam dos estatutos e pervertam o juízo de todos os aflitos. Olha que conselho maravilhoso que a mãe deu para o seu filho que era rei. Olha, você precisa tomar cuidado, você precisa vigiar, você não pode se embebeder,
Porque você é rei, você tem que estar com o teu juízo perfeito, você não pode se embebedar, porque você precisa dar conselho para o aflito, você precisa abençoar o aflito, para que você não venha se esquecer dos estatutos e das leis, porque conforme a medida que vai bebendo, a mente começa a ser atacada. Olha que conselho maravilhoso que esta mãe deu. Ela aconselhou ele como rei, como ele agir como rei e como seria também a esposa dele. Que é onde diz: mulher virtuosa, quem achará? Mas primeiro ela aconselhou ele: não se esqueça que você é rei, não se esqueça que tem um povo sob o teu comando, e você precisa estar com as tuas faculdades boas, aleluia, para dirigir, para ensinar, para aplicar a justiça, aleluia. Oh, maravilha de Deus! Que coisa abençoada ter uma mãe que saiba aconselhar com prudência. Graças a Deus. Glorificado é o nome do Senhor Jesus. Todas nós precisamos de conselho. Irmão, muitas vezes o conselho chega assim, que muitas vezes ele rebenta com a gente, né? Ele rebenta com a gente porque você já estava armada. E quando aquele conselho chega, você tem que abaixar. Aquilo dói, puxa, mas veio me estragar o meu plano. Mas se eu der ouvido, eu vou ser abençoada. Graças a Deus, pelos conselhos. Eu preciso de conselho, você precisa de conselho. Irmãos, em todas as áreas, Deus tem levantado conselheiros. A nação precisa de conselheiros. A igreja precisa de conselheiro. Dentro de uma família, precisa de conselheiro. Para que as horas de necessidade, abre a boca e dá o conselho. Agora, ai daquele que não ouvir o conselho. Nós sabemos, irmãos, que Nabucodonosor, ele teve uma visão com respeito a ele. E essa visão, ele foi levado para o campo, ele ficou em determinado campo, como se fosse um animal. E lá ele pastava, ele comia o que os animais comiam. Ele foi ficar numa situação muito difícil. E ele ficou tão preocupado com aquela visão, que ele chamou Daniel. E Daniel não teve medo de dar o discernimento para ele. Falou: você vai para o campo, você vai ficar tanto tempo assim, 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 assim. Vai ser tudo assim com você. Mas interessante que Daniel deu um conselho para o rei. Olha, desfaz os teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com o pobre, e talvez prolonga a tua tranquilidade. Olha, o conselho que Daniel deu para o rei. Abrindo uma oportunidade. Olha, rei, eu te dei a interpretação, mas se você voltar para trás, desfazendo os teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez prolongue a tua tranquilidade. Mas com certeza ele não ouviu, porque a visão se cumpriu. Mas não houve o conselho. Houve conselho. O profeta não teve medo de aconselhar. Aleluia. O profeta deixou ser usado por Deus. Aleluia. Engrandecido é o nome do Senhor. Você pode estar até dizendo: irmã, por que você está falando tanto em conselho? Porque o Senhor me deu, fale sobre conselho, aleluia. Meu irmão, eu não sei qual o conselho que você está precisando, aleluia. Mas peça direção ao Espírito Santo, que Ele vai te ensinar a dar este conselho. Irmãos, nós sabemos que um dos nomes de Jesus é conselheiro. Aleluia. Daí eu fui procurar um conselho
que Jesus deu. Jesus deu um conselho para a igreja de Laodiceia. Aquela igreja, a Bíblia se refere à temperatura dela espiritual, não era nem frio, nem quente. A temperatura espiritual daquela igreja era mornidão. E nós sabemos que tudo que é morno, o organismo não recebe. E aqui está indicando que Deus também não recebe. Aquela igreja se sentia autossuficiente. Mas Jesus, como conselheiro, ele ditou essa carta para João. João, agora você está escrevendo para Laodiceia. Escreve para Laodiceia o conselho que eu estou dando a eles. Aleluia. Eles se consideram ricos, mas eles estão pobres, eles estão miseráveis. Concele a eles, aleluia, que adquire de mim ouro refinado. Eles estão se sentindo ricos, mas a riqueza deles não é espiritual. Mas como isso adquirir ouro refinado? O ouro refinado é através das experiências, na tribulação, na perseguição, que eu me jogo a orar, que eu me jogo a buscar. E nós sabemos que os apóstolos, eles adquiriram ouro finíssimo do Senhor, ouro puro do Senhor, nas suas experiências que eles passaram. Tanto é que o apóstolo disse: como pobre, mas enriquecendo a muitos, porque eles tinham riqueza espiritual, aleluia, para enriquecer aqueles que estavam pobres espiritualmente. Como pobre, mas enriquecendo a muitos, aleluia. E o Senhor disse na carta, aleluia, que eles preparassem a veste deles, vestes brancas, porque a veste deles estava manchada. E nós sabemos que nós temos uma veste espiritual. Nós somos vestidos de vestes brancas, aleluia, e somos revestidos do Espírito Santo. Mas essa carta foi uma carta, parece que tão dura, foi um conselho tão duro, aleluia, mas o Senhor dizia, aleluia, arrepende-te e sê zeloso, aleluia. Oh, conselho duro, mas conselho bom de se arrepender. Deixa eu examinar como está a minha situação, deixa eu me arrepender. Era isso que o Senhor estava aconselhando aquela igreja através daquela carta, porque aquela igreja precisava mudar de posição, precisava mudar a temperatura espiritual. Mas essa carta eleva ela para cada crente, para cada um de nós examinar a nós mesmos, aleluia. Mas que coisa maravilhosa, o Senhor dando a oportunidade para se arrepender e a oportunidade para ser zeloso. Olha, vocês adquirem tudo isso e zela, e ser zeloso das suas vidas, ser zeloso da vida espiritual, porque eu não estou preocupada com a riqueza que vocês adquiriram aqui nessa região, que vocês têm ouro, que vocês têm rico, que vocês têm aí uma fábrica de colírio, mas vocês precisam de colírio espiritual, para que vocês tenham a visão espiritual, aleluia. Vocês estão muito preparados aí no negócio desse colírio que se fabrica aí, mas vocês necessitam do colírio que vem do céu, aleluia. Olha que conselho que o conselheiro Jesus ministrou naquela carta para aquela igreja, aleluia. Ele não jogou aquela igreja no inferno, mas ele deu conselho, e depois ele disse: olha, vocês, do jeito que vocês estão, não existe comunhão comigo, aleluia. Mas nós sabemos que o Senhor deu conselho. Olha, eis que estou à porta e bato. Se ouvir e abrir a porta, eu entro
e vou cear com vocês, aleluia, porque daí vocês estão no plano espiritual, mas é com uma condição: se vocês abrirem a porta. Mas ali encerrou a carta dizendo: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. O conselho foi dado para aquela igreja. E eu tenho certeza, meu irmão e minha irmã, eu não sei de qual é o conselho que você está precisando, mas dê lugar ao Espírito Santo para que você execute o conselho que Deus está te dando. Eu não sei qual área, mas Ele está falando: ouve o conselho. Ouve a minha palavra te aconselha. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E agradeço por essa oportunidade de falar desta palavra. Eu não sei se você é conselheiro ou se você precisa de conselho, mas se você é um conselheiro, busca o conselho de Deus para você transmitir o conselho. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.